Bom, veja a aparência dele depois ao longo, e eu não fui muito explícito nesse livro. Eu comentei, claro, que a gente encontrou uma nave em 4 Barras, aqui próximo de Curitiba, que eu tive a visão de um outro amigo dele, de um outro habitante do mundo dele, né? E muito parecido com ele também, assim, fisionomicamente, a cor da pele, o tipo do cabelo, quer dizer, o padrão distinto da raça dele, né? Seria você encontrar o nórdico, né? O alemão, assim, afinal, o homem nórdico. A altura dele, mais ou menos 2,10 metros, por aí, quase, ou talvez um pouco mais. Eu nunca tentei muito para esse detalhe, mas ele era bem alto, né? Eu tenho 1,80 m e ele passava de mim folgado, quer dizer, ele tinha 2,10 metros por aí. De complexão mais ou menos atlética, né? E cabelo claro, louro, liso, né? Bastante liso o cabelo deles, e o olho claro, de manhã era azul, à tarde era verde. Esse é um detalhe interessante, não sei se narrei isso no livro. A partir de manhã a gente chegava para conversar com ele, o olho era azul, e à tarde o olho ficava verde. Mas isso passava despercebido, a não ser que convivesse, como a gente estava quase... Eu praticamente estava todo dia quase com ele. Então a gente acabou notando isso. Os dedos da mão levemente mais compridos que o nosso, a unha mais quadrada, ou seja, ela tem um formato mais quadrado que o nosso é mais arredondado, o deles é mais quadrado, né? O dedo é um pouco mais comprido, o braço digamos que o braço é ligeiramente mais comprido que o nosso. Quando solta o braço, ele passa um pouco do joelho, quer dizer, é um pouco incomum, né? E a orelha, que o lobo da orelha é um pouco mais comprido. Mas de resto é uma pessoa como a gente, igual, idêntico, semelhante. Você pode encontrar eles pela rua e jamais vai notar esse detalhe. Agora, o querubim, como é a raça deles, porque lá são raças padrões, lá não é como a Terra. Ou seja, os planetas habitados não são como a Terra. O planeta 11, por exemplo, é da raça negra, você só encontra negros, né? O 9, o 10, etc. Você encontra o padrão do povo que é daquele planeta. A Terra aqui é uma miscelânea, quer dizer, essa miscelânea aconteceu justamente porque por ser um planeta radioativo, era um planeta prisão. Então, um planeta prisão para onde mandavam prisioneiros e consequentemente, todos os 13 planetas que fazem parte da digamos assim, da Confederação da Galáxia, né, da União de Sistemas, os prisioneiros eles mandavam para cá. Mas naquele tempo, no princípio, o que vinha mesmo era o querubim, era o nórdico para cá, né? E depois que eles foram encontrando mais vida, mais planetas vida, e afinal os sistemas deles enviavam prisioneiros para cá. Então aqui houve uma miscelânea de raças, né? O anglo-saxão, o celta, o nórdico, o gaulês, etc. Que estão aqui, cada um no seu local, cada um na sua parte, ou a parte do planeta que mais condiz com a temperatura do planeta deles, né? Então são pessoas bem distintas, diferentes de si, né? Embora humanamente iguais, né? Mas com diferenças de aparência, né? Agora o querubim, que é o caso dele, que é de onde ele veio, do planeta número 4, que já era uma colônia do número 1, né, do Digita. Então esse é o Buda 4. O planeta Buda 4 é de onde ele veio, então é mormente habitado por querubins, né? Essa raça querubim tem as características que eu descrevi. A pele clara, como se fosse um alemão, assim, tal, um holandês, tal. Cabelo claro, liso, né? E segundo que eu saiba, na juventude dele o cabelo era escuro, era preto. Ao longo do tempo, quando eu encontrei ele, o cabelo era bem mais claro, já estava mais pro branco, pro louro e tal. Mas, segundo ele, quando jovem, o cabelo era mais preto, então, do castanho escuro, coisa assim. É o que eu posso dizer, é difícil você encontrar eles na rua e reconhecer, né?